Esse lugar que a gente está aqui agora, né, que é a antiga hospedaria de imigrantes do Brás, ele foi fundado no final do século XIX, ele foi construído entre 1886 e 1888 para ser uma casa de acolhida para imigrantes internacionais mesmo que estavam vindo para São Paulo. Essa construção ela ocorre num contexto muito específico aqui da história do Brasil, né, que foi o pós-abolição da escravidão. Então é um momento onde você tinha uma mão de obra trabalhando principalmente nas lavouras de café do interior do estado de São Paulo, que era praticamente toda de escravos, né? E com a abolição da escravidão, você vai ter associado a isso alguns projetos estatais, inclusive de branqueamento da população, né? Ligado a teorias eugenistas, que vão achar desinteressante dar continuidade a essa mão de obra que já existia, que era a mão de obra dos ex-escravizados. Né? No meio desse processo se entende a necessidade ou o interesse de chamar uma nova forma de mão de obra, que seria uma mão de obra branca, principalmente europeia, para vir suprir esses postos de trabalho da lavoura. Né? A italiana, dentre todos os migrantes internacionais que passaram por aqui, os italianos foram que somaram uma maior quantidade mesmo. O período de mais intensidade, de maior funcionamento, principalmente em relação à mão de obra estrangeira, foi esse final do 19 e começo do século 20. Esse período na história do Brasil ele fica conhecido como período da grande imigração, justamente porque você teve todo esse incentivo, esse apoio financeiro do Estado para trazer essa mão de obra para cá, né? Então, o prédio ele funcionava como um complexo, ele era como se fosse uma pequena cidade onde você tinha vários serviços acontecendo, então desde postos policiais, postos de correio, agências de colocação profissional, de trabalho, de colonização de terras, você tinha hospital, você tinha serviços médicos básicos, sanitários, dormitórios, refeitórios, era uma estrutura bem elaborada, né? Bastante cuidadosa e funcionava mais ou menos da seguinte forma, né? O imigrante ele poderia vir para cá já com um contrato de trabalho estabelecido, então havia uma propaganda sendo feita também na Europa para atrair essa mão de obra, né? A situação econômica a gente sabe que lá também passou por períodos de bastante dificuldade, então você tinha um investimento nesse tipo de propaganda para o imigrante ser atraído para cá, então ele poderia já fechar o contrato de trabalho lá, ele tinha subsídios financeiros para fazer a viagem, ou ele poderia vir por conta própria e aqui você teria os recursos necessários também para ele fechar possíveis contratos de trabalho com fazendeiros, por exemplo, do café, né, da economia cafeeira. Esses imigrantes eles vinham de navio, eles desembarcavam no Porto de Santos, também aqui no litoral do estado de São Paulo. Do Porto de Santos eles pegavam um trem e o trem vinha e parava já aqui dentro do complexo da hospedaria, né? No começo do século XX você vai ter a industrialização entrando com mais força também em São Paulo, e aí os imigrantes eles vão ter um papel importante, né? Os italianos eles vão trabalhar com bastante representatividade na indústria, né? Aqui em São Paulo também. Então eu acho que em termos de integração, como a gente pode falar, acho que no começo talvez tenha sido um pouco mais complicado, você tinha as comunidades um pouco mais separadas, né, com cada um com a sua cultura, mas com o passar do tempo isso foi se mesclando de uma forma mais natural ao restante da sociedade paulistana. No caso específico dos italianos, eu acho que houve uma integração muito forte, né, dos hábitos culturais, sociais, políticos, inclusive italianos na nossa cultura. Muita gente aqui em São Paulo é descendente de italianos, né? Então tem o sobrenome, ou tem um pouco mantém algumas formas da tradição, almoça macarronada no domingo, né? Enfim, mantém alguns hábitos aí.
Pela nossa experiência de pesquisa, as primeiras gerações, né, aqueles que de fato eram os italianos, eles fizeram um esforço de integração, então eles não tinham tanto... Eles não faziam tanto um cultivo da própria cultura como foi feito pelos seus descendentes, né? Então, por exemplo, até na minha própria família, meu avô é filho de italianos, minha avó... se ouvia música brasileira, se ouvia samba, e aí você vê de repente as gerações posteriores, né? Os filhos desses italianos que estão tentando retomar, entender o que é a história da família, a história dessa cultura, né, que faz parte dessa genealogia, retomando certos hábitos, tentando entender mais o que é, né, a sociedade italiana, a cultura italiana. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas coisas que a gente comenta bastante entre nós hoje em dia, que é a coisa do paulistano falar alto, por exemplo, e gesticular bastante, que eu acho que pode ter sido um estranhamento a princípio, porque tem outras comunidades, outros grupos, outras nacionalidades que são mais calmas, né? Falam mais devagar, inclusive. E o paulistano, ele tem muito esse hábito, ele é muito agitado, ele fala rápido, então acho que isso pode ter um pouco a ver. A questão da alimentação, eu imagino que também deva ter sido bastante, né, estranha para um italiano que tenha chegado para cá. Então, até por isso, na hospedaria você tinha alguns alimentos que eram mais comuns à cultura europeia, mas nos relatos que a gente ouve, por exemplo, de entrevistados que passaram aqui pela hospedaria, eles estranhavam muito o hábito de se comer arroz e feijão diariamente, né? Que é uma coisa que não existe na maior parte do mundo. Você come outras coisas como ali, né, base da sua refeição. Então esse tipo de coisa deve naturalmente ter sido um pouco estranho quando eles chegavam aqui. Quando a gente fala de imigração, a gente fala muito sobre cultura, mas não é só cultura, né? Os imigrantes, eles influenciam, obviamente, na maneira de se expressar, na língua, na comida, na dança, na música, mas eles estão, de fato, influenciando nas estruturas mais profundas da nossa sociedade. Hoje em dia, a gente ter esse patrimônio, que é esse edifício, poder estudar, né, pesquisar e comunicar essa história do que foi essa hospedaria, é fundamental, levando em consideração não só, né, o passado, mas também o momento presente que a gente está vivendo.